Shabbat Shalom, amados. Nós estamos aqui com a leitura que é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. No capítulo, Mateus, capítulo 9, e versículo 22, diz assim: E a roxa, voltando-se, vendo-a, disse: Tem ânimo, filho, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Só esse versículo, que se você quer pegar a história toda, começa em Mateus 9, versículo 18 a 22. Em seguida tem outras curas, outras maravilhas. Mas só até aí. 18 a 22 é a conclusão de toda a mensagem. Mas eu só li só este pedacinho, que foi a chave da importância da mensagem. E nós vamos, nesse momento, explicar rapidamente sobre um acontecimento que aconteceu, e todos que estavam naqueles dias presenciaram. E hoje nós estamos com a história nas nossas mãos desse acontecimento. O título é A Cura da Mulher que Tinha um Fluxo de Sangue. Vamos explicar uma mulher que tinha a sua vida financeiramente bem, uma mulher rica que de repente se encontrava em uma decadência terrível, uma decadência que estava levando ela ao espírito de miséria, que estava levando ela ao espírito de pobreza. Mas a Escritura relata que para tudo tem solução quando a gente procura a buscar e confiar aos pés do Criador. Vimos que o nosso Salvador, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, a sua unicidade divina, ela realizando o seu reino aqui na terra e fazendo a obra redentora, plantando o seu reino aqui na terra e mostrando à humanidade duas coisas: a plantação do reino e a redenção do reino através da remissão do Calvário. Então, esse reino, quando se entra, já está pago. Está pago o ingresso por ele mesmo, que pagou com a sua vida, custando assim a abertura do testamento novo, de uma história nova,
E também concluindo, em cima disto, ele concluindo assim a redenção. E essa redenção com o preço que custou a sua vida, o preço de sangue da sua unicidade, que foi usada a sua parte do verbo, que ele, como único, desfez, deixando a sua casa, o gozo, o prazer, a alegria, deixando também o mundo desabitado para concluir a redenção, para a abertura deste selo, que era o preço que nós não tínhamos como pagar. Então, como não tinha como pagar a escravatura, não tinha como nós ter uma carta de alforria. Então, essa carta foi dada através de um preço, que não foi nem dinheiro, nem ouro, nem prata, mas a sua própria vida. A vida do verbo que materializou a sua matéria, que proclamou, deslocando da sua unicidade, deslocando da sua divinidade, e aquilo que estava, aquilo que é efetuado do começo, faça isso, faça aquilo, este mesmo verbo estava presente de uma forma frágil, humana e perecível, na forma carnal. Após sua ressurreição, o verbo ganhou assim a sua estatura, sua perfeição, como antes, mas com um significado maior, que é o significado que não poderia mais voltar à sua origem normal, porque as marcas do martírio sempre levam, e até hoje. Então, para isto ser inaugurado, foi necessário de ele mostrar, através da sua identidade, quem ele era aqui na face da terra. Quem ele era para a nação escolhida, visada aonde ele se revelar, aonde ele ia abrir os 7 selos do Apocalipse. Então, para nós ter o entendimento, nós ter o conhecimento da profundidade do seu reino, e os profetas antepassados entender a característica do verdadeiro Messias, porque nessa época, meus queridos, tinha vários Messias. Foi a era chamada os Nazarenos, os Messiânicos. Tinha vários Messias, vários Nazarenos, para diferenciar o verdadeiro Nazareno e o verdadeiro Messias, que foi a era messiânica. Tinha vários Messias nazarenos aparecendo naquela época. E para ver uma diferença, foi necessário ter desses Messias que na época estava surgindo, desse Nazareno, foi necessário que ele pudesse mostrar o verdadeiro Nazareno, que quer dizer Nazarete, o verdadeiro Messias, para haver diferença da era messiânica, quem era o Messias apontado pelas profecias, pelos profetas, e que vinha nessa mesma área, nessa mesma forma, nesse mesmo tempo que surgiu a era messiânica. Então foi necessário haver uma diferença. E qual era a diferença? Que os outros nazarenos, os nazaretes,
Os outros Messias, eles tinham suas características judeus, mas haveria o verbo destacar pelos prodígios, pelas maravilhas, que ele iria mostrar que ele era aquele que os profetas anunciaram. Ele era aquele que ordenava, assim como João Batista. Ele era aquele que veio aplanar o caminho e, em seguida, o verdadeiro Messias tomava posse, mostrando aos Messias, a era messiânica, a Israel e a todos que acompanhavam as profecias, que ele era o verdadeiro Messias. Então, meus queridos, como conhecer? Justamente os prodígios, as maravilhas começam a acontecer. Nesse acontecimento, vimos várias curas, vimos ressurreições, prodígios, milagres. A gente tem que entender o que é maravilha. Maravilha, uma palavra sólida e única. Mas o que é milagre, o que é prodígio e o que é curas, que é sinais. Então, por exemplo, a multiplicação de pães, milagre. Curas já vai parte para outra opção de maravilhas feitas através dos prodígios que já vem as curas, maravilhas, curas, prodígios, sinais, que ele deu sinal, um dos maiores sinais que é o terceiro dia ele ressuscitava. E por aí a gente vê que esses prodígios está incluindo a mulher do fluxo de sangue. Ela, há 12 anos, que ela peregrinava com enfermidade que foi lhe atingida, e essa enfermidade se chama câncer. E essa mulher, que era bem de vida, era rica, começou a destruir todo o seu sustento, sua riqueza, a ponto de ficar praticamente quase no zero. E os médicos da época não tinham como atendê-la, não tinha como dar esperança, não tinha como fazer nada. Para você ter uma ideia, até hoje o câncer continua matando. Até hoje o câncer continua levando. E a gente, para ficar livre dessa praga, só tem uma coisa: é estar em constante oração e fazendo tudo que agrada o Criador para não ser tocado por essa praga. E os que foram tocados, se por falhas ou fraqueza, ou seja, o que for, na confiança que o Criador vê a humildade, a sinceridade, a humilhação, a mudança de vida, a reflexão do que foi praticado e a solução de deixá-lo, a gente vê que até hoje o médico não tem jeito, mas aqueles que confiam no Criador têm tido a sua solução. Você quer ter um exemplo? Temos aqui o exemplo da Angélica e da Maria Francisca. Vocês viram que ele continua o mesmo, mas para isso houve o que? Na época, humilhação, houve confiança e uma libertação dos demônios que queria destruí-lo. Quem acompanhou a trajetória viu quando aquele inimigo saiu
irado e disse que o propósito era levá-lo. Quem está lembrado de toda a trajetória? Então a gente vê que essas duas pessoas aqui foram curadas. Duas crianças foram curadas. E outras pessoas também, que me faz a memória que está em nosso meio, também foi curada. Então, tudo acontece que a medicina, ela chega a seu alcance. Foi o que aconteceu com aquela mulher que há 2025 anos atrás estava comprometida com essa doença e o seu grau era um grau irreversível que não tinha como invertê-los para curar. Mas o mesmo que curou hoje essas pessoas aqui e outras pessoas também, que foi os prodígios, que não podia ter filho, mais ou menos as 25, 26 pessoas, aqui vimos que o Criador deu filho até mais da conta. Então a gente vê que isso continua, esse prodígio, essa maravilha, continua acontecendo na vida dos que creem, na vida dos que renderam-se a sua vida aos pés daquele que nos comprou uma boa obra. Então, meus queridos, esta mulher estava há 12 anos atingida com essa doença. E ela padecia e não tinha jeito, não tinha cura. Mas aquela mulher que tinha gastado tudo, ela ouvia falar que o Messias, o verdadeiro Messias, por que é o verdadeiro Messias? Porque a história nos diz que tinha vários Messias, como eu já vos falei. Tinha vários que lá em Nazaré foram originados e era a época messiânica. E dali em diante que surgiu, meus queridos, a fama do verdadeiro Nazareno, do verdadeiro Messias, através das curas, dos prodígios e as maravilhas, cumprindo-se toda a trajetória dos profetas anunciados, cumprindo toda a trajetória que foi dito de Isaías 20, Isaías 53 e outros profetas, Yohanan, João, segundo João Batista. Toda a trajetória dos caminhos planados deu a entender que diante daqueles Messias, aquele era o prometido, aquele era a criança que Herodes tentou ceifar a vida, quando viu a estrela que guiava aqueles homens que queria presenteá-los e homenageá-los, o rei. Então, aí viu que esse foi destinado para a libertação do povo de Israel e a nossa libertação. Sem saber, meus queridos, sem saber, há duas coisas. A primeira, o Verbo se fez carne, o próprio Criador. Porque em cima do céu, embaixo da terra, não houve nenhum ser vivo, nenhum ser vivente que pudesse abrir os 7 selos e desatá-los. Justamente esse era o que estava passando nas ruas de Jericó, nas ruas de Jerusalém, Oxalá, nas ruas de Nazaré, nas ruas de Belém, nas ruas de Cafarnaum, em toda a região, multidões e multidões sendo beneficiados. Se hoje você que entrou nessas portas, entrou com a certeza que a sua vitória hoje você vai conquistar, tenha certeza que não há barreira para quem gosta de
guerrear. E a guerra é, você entra nela e alguém vai vencer por você, que é o Todo-Poderoso, que Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquela multidão, meus queridos, aquela multidão iria seguindo, mas de repente aquela mulher colocou na sua mente: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, que é no talente, onde tem tetragrama, eu serei salva ou curada. Eu quero dizer aos amados que o querido Salvador velho, que Ele habitou em nosso meio há 2025 anos atrás, não andava aí fazendo festividade de cura. Aonde Ele ia, as curas aconteciam. Eu quero dizer aos nossos amados que as curas não eram de toda maneira. As curas não eram sem pé e sem cabeça. Ele andava curando. Amados, todas as curas teve uma administração. Todas as curas teve uma administração e teve um preparo para as curas. Vocês estão lembrados ali que depois nós vamos dialogar um dia uma mensagem, a multiplicação de pães, como Ele administrou aquela multiplicação de pães. Essa mulher, quantas pessoas doentes tocou nele e não foi curado? Quantas pessoas cegas que ele não curou? Porque todos que veio a ele teve uma administração e tinha um porquê. Não era assim, meus queridos. Até hoje continua a mesma coisa. O Criador não anda oferecendo curas, e mais cura praticamente sem noção. Uma cura tem que ter uma noção. Vamos para que os amados tenham ideia. A primeira, a cura é administrada. A segunda, ela tem o seu princípio. A terceira, ela tem a sua ação. A quarta, está todo mundo esperando a sua cura, administrando da forma que ele pede, aí sim acontece a cura. Todos que é curado, todos que recebem as bênçãos, têm que estar numa posição. Porque lá na multiplicação de pães, todos fizeram o que ele mandou para que tivesse a multiplicação. A todos vocês que aqui estão, se preparem. Primeiro se prepara. Segundo, ele vai administrar para cada um de nós aquilo que nós viemos buscar. Se nós estiver preparado, se nós estiver na nossa capacidade, se nós estiver na ligação com ele, se nós estiver administrado como ele administra, tenha certeza que as bênçãos vêm até nós. Nada é feito sem pé sem cabeça, porque o Criador, ele é organizado. Então, meus queridos, diante de tantos e tantos doentes da época, não vai pensar que foi passando, as curas aconteceram sem pé sem cabeça. Onde passava muitas curas, onde passava todo mundo era curado. Não, amado, não era assim. Tinha as curas certas e as pessoas que estavam na sua preparatura, na sua preparação, no seu estilo de receber aquela cura. Tudo teve uma administração. E aquela mulher, que ela veio, a multidão sufocando ela, não deixando que ela tivesse o privilégio de ter aquela bênção, de ter aquela cura, e todo mundo apertava. Quantos que estavam ali apertando era doente? Muitos que estavam ali apertavam para receber a cura, mas estavam todos fora da bendição
consegue tocá-la. Quantos sem fé foi só para experimentá-lo, só para receber a cura, mas sem noção, sem fé, sem ânimo, e vou tocar, vou ser curado ou curada, mas não houve fé e nem confiança, só por tocar. As bênçãos, as curas não surgiram. Aquela mulher, veja a programação, ela soube que ele ia passando por ali. Primeira programação, começa pelo primeiro. Ela enfrentou a multidão, rompendo a multidão. Depois de ela romper a multidão, ela consegue chegar lá. Colocou na sua cabeça, olha a administração aí, olha a fé, olha a confiança. Quando ela disse, somente eu tocando, eu serei salva dessa enfermidade. Ela consegue tocar, e quando ela consegue tocar, imediatamente parou, o câncer foi destruído, e aquela hemorragia foi estancada, e ela recebeu a cura. E para confirmar, diante de tantos que estavam ali doentes, diante de tantos que estavam ali enfermos, o que acontece? Alguém me tocou e recebeu a cura porque eu senti virtude de alguém que me tocou. Olha, amados, quando ele falou ali, porque muita gente doente tinha ali tocado e nele não saiu virtude. Por que nele não saiu virtude? Porque aquelas pessoas tocaram por tocar. Eu vou tocar, ele vai curar, porque tão somente eu tocando, eu vou receber minha cura. E não é assim. Tem que haver um preparo, tem que haver uma ação. E essa ação é ação de vitória, é ação de bênção, é ação que eu receber esta bênção, essa vitória e essa libertação. Aleluia. Você vê que você quer uma bênção, você jejuma, né? Jejuma, ora, se classifica, se purifica e pede, e ora 1 vez, 2 vezes, 1 ano, e de repente você se preparou, você se ordenou e você recebe aquela bênção que você tanto queria. Nada veio descontrolado, nada veio dando risada. É assim ou não é? E aí, mediante o nosso comportamento, a nossa posição, o nosso amor, o nosso caráter e a nossa preparação para receber a nossa bendição, ele vem e coroa com aquilo que se chama a vitória. Então é necessário, meus queridos, entender que nada dos céus vem por fim. Tem que ter uma posição, tem que ter uma finalidade, tem que ter um preparo, e esse preparo por isso que você vê que ele diz: e prepara Israel para se encontrar com Yahweh, o teu reino. Tudo tem que ter um preparo. Receber uma cura, receber uma vitória, receber uma libertação, receber um emprego, receber tudo, tem uma finalidade. Tem um preparo, tem uma administração da sua parte, tem uma administração da parte dele, que é a exigência que ele pede que nós ficamos para receber aquilo que nós viemos buscar. E essa manhã ele está tocando nossos corações, está tocando as nossas mentes, e no lugar que nós estamos precisando. Se é cura, ele vai curar. Se é emprego, ele vai abrir. Se é causa da mão de justiça, ele vai também, justiça ele vai também conceder. Se é causa da mão de advogado, ele vai conceder. Se é também, meus queridos, compromisso de fraqueza, ou mesmo de fé inabalável, ou de fé abaixo, ou de fé grande, ou de fé pequena, conforme que você pedir. Só que tem uma coisa: você agora está preparado para ficar na posição, administrado, para tocar e receber a bênção, receber a vitória que veio buscar.
Então, não é de toda maneira, meus queridos, não é de toda maneira que a gente recebe nada dos céus. A salvação, você vê que ele tem a redenção para morar com ele, diz o que? Seis vieram até a ter o quê? Então, tudo tem que ter uma administração, uma posição. Um dia nós vamos dizer sobre aqueles pães, como receberam os pães a multiplicação. E hoje, você viu se a sua vitória, diga amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Ele está tocando a sua vida hoje. E do jeito que você entrou, você não pode sair. Você entrou com a mão vazia e tem que sair com ela cheia. E como vou sair com ela cheia? Administrando a minha posição e ele administrando a sua bênção nas nossas vidas. Aí ele diz: quem me tocou? Aí os apostolados, um deles disse: mas tu me disse, tu disse, quem te tocou? A multidão toda está te tocando, a multidão está te impressando. Não só tinha aquela mulher que estava com fluxo de sangue, não, viu? Tinha muitos doentes também naquela época, e ali também tinha cercado, mas ela soube administrar, ficar na posição para receber. E aí ele disse: alguém me tocou, que de mim saiu virtude. Olha, tanta gente enferma te tocando, tanta gente doente, e tu ainda disse que alguém te tocou. Aquelas pessoas que estavam pensando, não era só cada multidão, não, viu, amados? Era gente doente também. Mas era um povo doente, sem fé, sem ânimo, sem administração e sem ter uma finalidade. Eu vou tocar você curado. Está com uma gripe, eu vou tocar você ficar curado da gripe. Ah, estou com isso, estou espirrando muito, eu vou tocar para não espirrar mais. Não é assim? E teve outros doentes, mas ele olhou e disse: assim, Senhor, na sua vontade, tem enfermidade que é para a medicina, que não condenou, mas tem enfermidade que ele administra para recebê-lo, após a pessoa mostrar a sua ação de fé e confiança. Aquela mulher, para a vista de muitos doentes, que a medicina dava como curado pela ação do remédio, na época da erva, do chá, mas tinha alguém ali que não tinha ação que desse jeito, porque na ação ela já foi, a ação ela já fez, e nada deu jeito. Mas quando ela tocou, ele disse: em mim eu senti virtude. Alguém me tocou. Olha, com tanto enfermo que te toca, e tu ainda disse, ele disse sim. Aí a mulher trêmula, toda com medo, disse: olha, mestre, foi eu que te toquei, porque há 12 anos eu vinha condenada com esse fluxo de sangue, me destruindo. E ele só fez dizer: vai, filha, a tua fé te curou. Hoje, se você tem enfermidade, se você foi no médico e o médico disse que não tem mais cura, hoje é o dia da sua cura, diga aleluia. Aleluia. Louvado seja o Criador que fez os céus e a terra. Hoje ele cura. Mas se a sua doença é uma doença que você pode administrar ela, que com chá, com remédio, ou com a medicina dando remédio certo, tenha certeza que ele não vai fazer, porque tem possibilidade de a pessoa ser curada e cuidar da saúde. Porque essas pessoas têm como se libertar, mas tem doença que não tem jeito, é dado como já não tem mais jeito. É aí que ele entra, é aí
administra mediante a posição do indivíduo da vida que queira se adornar, ficar na posição, na fiação. Aí estou esperando, eu estou na espera, eu estou administrando, já estou na posição. Ele vem e coroa uma bênção, uma cura e com uma vitória. Você tem um problema, o advogado não dá jeito, o juiz não dá jeito, você sabe que você está certo ou certo, coloca na mão dele, ele dá vitória. Ele é o salvador das causas impossíveis, e hoje, se você está assim, ele quer fazer possível a sua causa, possível a sua cura, e você entrar nas portas das bênçãos e da vitória. Meus queridos, ele não andou vendendo cura não, porque tem por aí, tem pregadores, que vai lá na minha igreja, o que você é curado, é cura para lá, é cura para cá, é uma tempestade de cura, é uma chuva de cura, é uma chuva de riqueza, é tanta cura, não é assim. O Criador não trabalha de uma maneira irreverente, de uma maneira corrupta. Ele trabalha de uma maneira totalmente tranquila, de uma maneira sossegada e de uma maneira que o indivíduo está na posição e precisa urgentemente, através da humilhação, naquele lugar, ele faz a cura. Mas você pode dizer, no meio de 10 mil, 5 mil, ali 20, 30 pessoas se levantam que curou, foi curado, por aí afora. É necessário entender, meus queridos, que no meio de tanta gente, e tantas milhares de pessoas, aquelas pessoas estavam adequadas, aquelas pessoas já tinham sido desenganadas do médico, aquelas pessoas já tinham sido praticamente sem solução do seu problema. Aí, mediante a operação da fé, a normalidade na posição, ele atendeu e deu a cura. Porque a cura, o prodígio, através do dono de maravilha, ela veio. E os sinais acontecem. Não quer dizer que isso é salvação. Mas isso é o que foi colocado na posição. Lógico, se no meio de 5 mil, 30 pessoas foram curadas, recebeu bênção. Agora vai dizer, meus queridos, que você está com dor de cabeça de enxaqueca. Ele cura a enxaqueca. Quando ela é transpassada, né? Quando ela está tomando já, se apoderou de você, ou de mim, de lá quem for, de uma maneira que já a raiz dela já penetrou e já levou um caso a sério. Aí o médico disse, olha, não tem jeito. Aí sabe o que acontece? Ele entra e dá a solução. Mas para ele dar a solução, tem que ter uma receita, a posição. Aleluias. Por exemplo, eu estou na casa do Criador. Eu estou precisando de uma cura. Uma cura que eu não quero ir à medicina. Mas é uma cura que eu não quero ir à medicina. Mas é uma cura que eu posso tomar um chá e ficar curado. Mas eu quero que ele cure. Então eu tenho que estar o quê? Na posição reverente. Eu quero essa cura, pai. É pequena, mas eu quero. Não quero ir para o médico. Ele cura. Mas o que ele cura? Porque sua fé. Mas ele não mede doenças pequenas. Doenças pequenas tem quem? Ação. Ação, ele usou quem? A medicina. Ele deu o que a medicina? O dom da cura. Vai, faz a tua parte. Mas tem uma coisa grande. Ele é alto das coisas grandes. Coisas grandes. É coisa grande. O médico olha e se assusta. Aí ele vai, deixa que eu vou resolver.
que nem a mulher do fluxo de sangue. Ele entra e ele cura, porque ali a medicina se assustou, ali os médicos já deu a sua palavra, o de nós. Não tem jeito, minha senhora, não tem jeito, meu Senhor, só o Criador. Vai lá, reze, que Ele pode me curar. E a pessoa já coloca na cabeça: eu vou morrer. Não é isso? Não é isso? Eu vou morrer. Mas quando a pessoa coloca isso na cabeça, aí a pessoa sai fora do plano, as pessoas saem fora do limite, saem fora da filiação. Mas podia doutor, obrigado. Chega no quarto, chega na congregação, chega no lugar que você sabe que Ele, o Criador, está ali, e só olha para Ele e diz: a minha vida está entregue nas tuas mãos, e tu é que administra a minha vida, e eu não vou morrer, porque essa doença vai ser para a honra, glória, louvor, adoração do teu nome. E eu vou ser curado. E a pessoa fica ali batendo na humildade, na mansidão, na confiança, e tocando sempre em oração lá na galáxia celeste. E a oração sobe, toca ao encontro do seu poder, toca no poder dele, e ele desce o básico dessa vitória, dessa cura, e a pessoa é curada. Quando chega no médico, o médico diz: que é isso? Tira 3 exames, 4, e ele vai olhar, não deu nada, porque ali ele entrou, porque ele é em alma das coisas grandes. Ele vê as coisas pequenas para o homem, as coisas pequenas para o médico, mas ele é das coisas grandes, e das coisas grandes ele entra para mostrar o poder dele. Aquilo que o médico tem poder, vai mostrar o poder dele. Por que não vai mostrar o poder dele daquilo que o médico pode fazer? Vai. Por que vai mostrar o poder dele se o médico pode curar? Vai para o médico, irmão. Vai para o médico, irmão. Vai lá, porque essa doença, ele vai mostrar o poder dele nessa doença pequena, que ele, o médico pode curar. Ele já deu o doutor a medicina. Agora, quando o médico se assusta, quando o médico diz não tem jeito, ele entra: a vida está nas minhas mãos, e tem jeito sim. É aí que ele entra. E muitos crentes não sabem trabalhar com a fé, confundem tudo e misturam tudo. Por isso hoje, diga: eu confio no médicos dos médicos. Não se esqueça, para encerrar a mensagem, aquilo que os homens não podem fazer, ele faz. Aquilo que não há cura, ele cura. Ele só entra na causa quando não há solução. Se haver solução, entrega quem tem autoridade para resolver seu problema. Se não tem ninguém que resolva seu problema, coloca para ele, porque ele é de coisas grandes e firme, e anuncia coisas grandes que ninguém sabe. Aquilo que a gente vê que precisa, ele é socorro bem presente. Nessa hora de angústia, de tristeza, é uma depressão, é uma angústia, é uma perturbação demoníaca, é uma macumba, uma feitiçaria, o médico vai resolver isso, mas ele resolve. É um fluxo de sangue, é um câncer, é uma lepra, é uma doença incurável, ele cura. É uma praga, é uma peste, ele cura. É uma maldição sanitária, ele cura. Porque o médico vai curar isso. Nenhum médico cura depressão e opressão, porque é coisa satânica. Mas ele cura. O Rei do Universo cura. Agora, quando tem doenças, ou coisa, uma tristeza, uma angústia de leve, procura a quem tem um conselho, procura uma pessoa que através de uma palavra desfaz tudo isso. Agora, se é coisa profunda, ele é
o eterno de coisas profundas. E coisas profundas ele entra na área e resolve. Aleluia. O emprego, os patrões têm autoridade de abrir a porta de trabalho. Mas quando ele não quer, coloca na mão dele e ele abre a porta de trabalho. Usando quem? A quem disse várias vezes: não tem trabalho para você. Você coloca na mão dele, chega lá na mão. Você já teve aqui outra vez, foi teve aqui outra vez. Onde é que é o seu documento? Você tem empregado. É assim? Confiados. Hoje, para encerrar, você veio da casa do encontro. Do encontro que tem solução. E essa solução é da mão dele. Ele fez os céus, a terra, o mar, cura, resolve e desmascara Satanás. Então por que você fica com problema? Não, amado. Vamos lançar fora esses problemas. Se é problema que a gente pode resolver, vamos resolver. Coloque em ação. Ora, busca você que está na minha frente. E eu vou. Ele resolve. Se é problema que é para colocar na mão dele, leva um pouquinho de tempo. Porque tem primeiro tempo. Ficar na posição, administrar-se na posição, e ele administra a bênção e vai trabalhar administrando a sua bênção. E quando ele esperar, a bênção está na mão. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher teve o preparo, teve a confiança, teve a posição, e ela, depois que estava já com a posição preparada, a fé em ação ela tocou e saiu a virtude que foi a cura dela. Hoje o Criador está colocando nas nossas vidas duas coisas. Primeiro, a posição. Segundo, a ação. Terceiro, a confiança. Quarto, a fé. O Criador abençoe a todos. E que a bênção do Criador esteja sobre cada um de nós. E que a vitória é...